Cara de... Boa tarde, gente. Boa tarde, porque tá um dia lindo, ó. Ó, como é que tá o céu hoje. Tá muito bonito o céu. Bom, vou contar mais um pouquinho da minha história. Cada dia eu vou contar um pouquinho, porque a história é muito longa. A história é... Ih, minha vida é uma... Como se diz? Uma longa história. Como eu comecei, como eu fiz, contei um pouco no vídeo anterior, passado, vou voltar lá na minha infância novamente. Quando nós éramos pequenos, que nós morávamos com meu pai na roça, com a minha mãe, aí meu pai, como eu já comentei, meu pai fazia carvão. Era carvoeiro, chamado de carvoeiro. Aí então como é que era? Meu pai, ele mesmo que fazia os fornos. Ele ia até o mato, aí derrubava a mata, que naquele tempo não era proibido cortar, né, derrubar. Aí derrubava a mata, aí limpava, aí quando era assim o morro, aí ele fazia barranceira assim, cavando tudo na mão, na enxada. Aí furava o buraco, era igual um tatu mesmo, furava o buraco, aí fazia aquele buraco boleado assim, aonde depois ele cortava a lenha toda no machado, aí em pedaços, estoura, aí depois ele vinha descendo, rolando de morro abaixo a lenha, né, para poder encher o forno. Quando não tinha como descer, ele carregava nas costas, aí depois o forno estava pronto. Tinha uns que era assim, igual uma oca, outros ele fazia aberto em cima, depois ele fazia uma cobertura com um tijolo e barreava, aí ficava aquele forno assim com aquela porta assim, boleada. Aí ele enchia tudo de lenha até a porta, todinha, até chegar na porta, tudo assim, unidinho assim, carradinho um no outro. Aí deixava um espaço em cima, e depois ele subia a porta com barro, com tijolo e barro, e deixava um pedacinho para botar o fogo. E tinha também chamado que a gente chama de caieira. Se alguém já ouviu falar nesse nome, já viu, já conhece, sabe como é, que comente aí, que fale, que já viu. Eu gostaria de saber se existe mais gente que já viveram a mesma história que eu vivi. Aí fazia, né, as caeiras, que era como se fosse assim, com um castelo de areia, só que era uma caeira. Pegava as lenhas, fazia assim aquele pranado que a gente chamava de terreiro, aí botava aí ia empiando as madeiras, empiando e fazendo aquela, como se fosse uma saia. Aí depois que estava bem grande, que ela ficava bem grandona, aí pegava e deixava, tampava tudo de terra, gente. Não sei, não me lembro como é que era que a terra parava, porque ia cavando a terra assim, ia colocando nela, capar e ia batendo e subindo. Então, depois dela ter feito aquela, como se fosse assim uma roda de lenha, ela era subida toda de terra e a terra ficava agarrada, mas era terra, não era barro. E aí em cima deixava uma parte aberta, igual um vulcão, se parecia um vulcão, deixava uma parte aberta. Aí ali ele colocava o fogo, aí pegava uma madeira e furava em volta dela todinha aquelas carreiras de buracos, que era para onde sair no forno, ficava uma chaminé. E a caeira fica os buracos do lado, vai para lá, Zé. Os buracos do lado, a minha cachorra aqui, olha ela aqui, pertinho. Aí ficava, aqueles buracos era para sair a fumaça, que era para poder cozinhar, né, e virar carvão. E o forno, quando começava aí, tinha que ficar tomando conta. Aí ele deixava às vezes a gente tomando conta, porque ele ia para outro lugar, fazer outros fornos, outras caeiras. Aí deixava a gente tomando conta. Aí ficava, porque o forno, quando estava com aquela, tinha que tratar ele. Quando ele começava a sair uma fumacinha azul, aí tinha que ir lá e botar mais lenha, abrir aquele bracinho da porta, botar mais lenha, ficar quieto, Zeus. E botar mais lenha. A caeira também botava em cima. Aí depois, quando o forno, quando ele começava a soltar uma fumacinha bem pouquinho, tinha que ir lá fechar a chaminé para deixar esfriar. A caeira, e depois que ela cozinha toda a lenha, ela arreia. Aí, para ir tirar o carvão, né, que aí ele levava a gente para ajudar, que aí ele pegava e a mãe tadinha ia, ficava sujinha, ficava toda pretinha. A narina da gente ficava assim, tudo pretinha de pó de carvão.
Aí que tirava, os carvão, né? Tirava, capava primeiro, depois rastelava, aí escolhia os melhores, né? Que é para depois que enchesse o saco a gente fazer assim aquela, né? Acertar bonitinha a boca do saco de carvão assim, depois costurar, trançando com barbante para poder colocar nas pias assim, para poder depois o caminhão vir pegar para vender, né? Que ele fazia carvão e vendia para poder tirar o sustento da gente. E eles levantavam de madrugada, 3 horas da manhã eles iam para a roça, minha mãe para poder fazer o carvão, ele e a gente ficava em casa. E a gente ficava encomendado quando já era maiorzinho. Ficava encomendado de fazer a comida, levar para eles na roça, que eles comiam lá mesmo. E às vezes ele tirava o carvão, a gente fazia os sacos todinho, fazia aquela pia bonita de saco de carvão. E às vezes quando chegava de noite, às vezes o de madrugada tinha que ficar tomando conta, que a gente via. Aparecia algum foco de fogo e aí começava a sair aquela fumaça, tinha que correr lá, apagar, separar aquele carvão todo, que ainda não tinha pegado fogo, para poder apagar e fazer tudo de novo, porque senão queimava a pia de carvão inteira. Então era isso, mas era muito maravilhoso. Aí a gente, quando chegava de noite, assim, a minha mãe chegava, tadinha sujinha, aí tomava banho, naquela época assim, a gente, né, tomava banho na bica, ou então esquentava água, tomava banho na bacia. Aí a minha mãe, a gente tinha uma irmã maiorzinha, que ela que ficava tomando conta da gente, aí ela às vezes fazia comida, que ela podia subir no fogão de lenha e fazer, ou às vezes minha mãe chegava e fazia. Aí era uma festa, que aí quando chegava de noite, meu pai e a minha mãe, eles tinham mania de levantar à noite, de madrugada, e fazer comida, assim, fazer uma farofa de fubá. Não sei se vocês já tiveram gente aqui que já comeu farofa de fubá com sal, tem sal e doce. Aí fazia farofa, ou então esquentava uma comida que sobrava. Minha mãe fazia muita broa de fubá com um matinho chamado ervador, a favaca, que a gente acha no campo, que dá muito lá no campo. Aí a gente tava dormindo, ele levantava de madrugada, né, eles levantavam os dois pé por pé para poder esquentar a comida. Aí colocava assim um fogo de carvão, porque na época do frio colocava assim um fogo de carvão no meio, assim, no chão, assim, porque nossa casa era de pau a pique, barro, e era chão mesmo, terra. Aí fazia aquele fogo assim para sentar ali em volta, né, ficar comendo ali, conversando. Aí nós pegava, ouvia assim, um acordava, aí ouvia assim, falava, viu, o papai e a mãe tá acordado, tá comendo. Aí levantava um primeiro, aí vinha e sentava na beirada assim, do fogo assim no chão. Aí eles falavam, a mãe olhava e falava, começou, ó. Daqui a pouco vai levantar. Aí minha mãe fazia café, gente, que maravilha. Aí daqui a pouco levantava o outro. Aí daqui a pouco, quando via, levantava todo mundo, via, tava aquela récua de criança, tudo sentado na beirada do fogo, junto com o pai, junto com o papai, com a mãe, e também pedindo comida, querendo farofa, café, para poder. Aí quando chegava, ficava lá, batia, contava história pra gente, tudo. Aí quando dava, mais ou menos, ficava ali 1 hora, 2 horas, aí ia deitar. Só que a gente ia deitar, nossas câmeras assim, era a cama feita de pau a pique. Aí meu pai fincava assim os esteios, fazia a cama, aí fazia esteira, que a gente mesmo tirava a taboa e trançava as esteiras. Me lembro como se fosse hoje, como se trança uma esteira, como se... Aí botava aquela esteira assim, os cobertores, né, às vezes esse saco de estopa, porque nós era pobre, mas pobre mesmo, mas muito feliz, uma infância muito maravilhosa, porque não tinha perigo de nada. Aí a gente ia dormir, a gente começava a fazer bagunça, brincar em cima da cama, fazer bagunça. Aí ele ficava, fica quieto, crianças, que a gente tem que dormir para acordar mais cedo para trabalhar. Aí a gente tava lá fazendo bagunça, pulando em cima da cama, rindo. Aí ele levantava para ir lá. Quando ele ia lá, que a gente via que ele tava, a gente jogava a coberta em cima da cabeça, ele chegava, fica quieto, aí batia em cima da coberta, pá, e nós ficávamos tudo quieto. Quando ele saía aqui e voltava pro quarto, a gente ficava assim, não doeu? Nossa, mas era uma coisa. Aí, se você não deu não, peraí que eu vou voltar e você vai ver só. E isso era assim, toda noite era desse jeito, que acontecia com a gente na infância. Mas eu vou, aí, com o tempo, como a história, nossa, é muito grande, a minha família é muito grande, como eu disse, somos 13 irmãos, e tem muita história para contar, tem histórias alegres, histórias tristes, mas eu vou contar primeiro as alegres. E intercalando por aí. E no meio disso vou falar também sobre uma outra paixão que eu tenho, que eu amo fazer, é cozinhar. Amo fazer comidas diferentes, doces. Nossa, eu amo cozinhar, amo tudo que eu faço, toda comida que eu faço com muito amor, com muito carinho, que eu gosto de fazer.
Amo a minha casa cheia de gente, com a minha família, todo mundo comendo, todo mundo se divertindo. Isso para frente eu ainda vou, porque a gente faz reunião sempre, mas agora por causa, né, com esse tempo do jeito, né, do jeito que está agora, então, né, não dá para fazer, não dá para reunir, igual eu falei, nós estamos de quarentena, estamos fazendo direitinho, mas aqui, se Deus quiser, que eu sei que Deus vai querer, eu sei que Ele quer, vai ficar tudo bem de novo, e aí nós vamos voltar a fazer nossas reuniões. Infelizmente agora minha mãe não vai estar junto, porque tem 2 meses que a minha mãe faleceu, então, mas ela está melhor do que a gente, tadinha, ela já estava com 92 anos, então ela foi descansar. Então, por uma reunião não vai ser tão, né, vai sempre estar faltando alguém, igual depois que meu marido morreu, ficou sempre faltando ele também. Mas a vida tem que seguir e com fé em Deus a gente vai levando. Aí também vou contar para vocês como que eu conheci meu finado esposo, né, que faz parte do meu, né, foi uma parte muito boa da minha vida também. E como eu já citei num dos vídeos, ele tinha 15 anos e eu trabalhava no Rio nessa época, eu era empregada doméstica e eu me lembro que eu estava vindo do Rio para minha casa, lá em Vassoura, onde moravam meus pais, e quando chegou no ponto da minha casa que eu fui descer, quando eu desci, ele estava sentado no banco da frente do ônibus, eu não conhecia ele. Quando eu desci, eu me lembro que ele falou assim: "Ê, gatinho", aí eu fui já descendo do ônibus, virei para trás e falei: "Ih, garoto feio, que absurdo", e desci. Mal sabia eu que mais tarde iria conhecer ele e a gente iria se apaixonar, iria se casar, e sabe, uma coisa muito linda, com muita dificuldade, muitos altos e baixos, mas muito aperto, mas o amor da gente, a união fez a gente vencer, né, ficar junto até o fim, até Deus resolver levar ele. Levou cedo, mas levou, também está melhor do que a gente. E é isso aí, cada dia cada vídeo que eu gravar, eu vou contar uma história, depois eu vou fazer comida, vai ter vídeo que eu vou estar fazendo comida, que eu gosto muito de fazer, vou estar fazendo doces, vou estar ensinando também as coisas que eu aprendi, vou estar passando um pouco da história, da experiência, da minha vida, da vida que eu tive junto com meus pais, com meus irmãos, e é isso aí. Nossa, muita coisa boa, muita luta, muita glória, muita bênção, muito obstáculo vencido e muitos que ainda vão vir, porque a vida, a gente sabe, tem sempre alegrias e tristezas, momentos bons e momentos ruins, mas eu prefiro pensar mais nos momentos bons, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de alegria, de família. Nossa, para mim a minha família é tudo. Meus filhos, que não consigo assim para falar assim, mas eu conto. Eu tenho, assim eu sei, tem o Júnior, a Érica, o John Leno, o Giovanni, a Yasmin, e tem a minha filha Ana Carolina, que é adotiva, que eu peguei novinha, mais o meu filho João Vitor, que também é adotivo, e minha família maravilhosa, vive tudo comigo, um filho maravilhoso, não tem vício nenhum, bebe, não fuma, e eu sou uma mãe que eles me chamam até de minha mãe é uma peça, Dona Hermínia, porque eles dizem que eu sou igual. A minha filha me chama de dona do destino, senhora do destino. O que foi, senhora do destino? Porque eu sou uma mãe chata, severa, e eles fazem isso. Mas é isso aí, por hoje eu vou terminar esse vídeo aqui. Espero que vocês gostem, que estejam gostando da história. E que eu sei que muita gente vai se identificar com essa história, que é a história que eu estou contando. E se alguém tiver uma história parecida, se quiser comentar e quiser falar também sobre o que viveu, o que vive, se alguma coisa que eu citei, se a pessoa conhece, já viu falar, já coisa que fale para mim, que pergunte, que se eu souber responder eu respondo, se eu não puder pelo menos, e que compartilhe esse vídeo. Muito obrigado, um beijo a todos, boa tarde.